Boa noite, sejam bem-vindos. Mais um vídeo de discos indispensáveis, mais dois discos que eu vou comentar de duas bandas também um tanto desconhecidas, assim como foram alguns outros vídeos que eu fiz. Algumas sugestões de bandas um tanto obscuras dentro do rock progressivo. Então, mais dois discos nesse vídeo. Antes de começar, mais uma vez faço o convite, quem não está inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar, que tudo ajuda bastante. Quem não viu também os outros discos indispensáveis, outros vídeos de discos indispensáveis que eu já fiz, fica tudo na descrição. Eu deixo os links tudo de playlists na descrição, né? Tanto playlist dos discos indispensáveis, como as introduções ao rock progressivo que eu já fiz, os bate-papos também, os vídeos de collab e os daquelas músicas de 20 minutos ou mais, né? Fica tudo na descrição. Quem não conhece também o canal do Wagner Xavier, eu gosto sempre de fazer aqui de divulgar, né? Porque é muito bom mesmo. A gente aprende bastante com ele. Fiz alguns bate-papos com ele também, que fica naquele link daquela playlist que eu falei. Tá na descrição os bate-papos, inclusive incluindo esses últimos que eu fiz que foram com ele. Sobre os discos então desse vídeo aqui, mais uma vez então bandas que lançaram só um disco. Eu começo por esta aqui que se chama Albatross com um S. Essa capa linda, certo? Tem nada, é em branco, escrito Albatross Garden of Eden é o disco. Uma capa branca escrita em preto, ou seja, tem nada demais. Não sei por que foi feito assim. Atrás já é diferente, né? Tem os componentes e tal, mas na frente é isso aí. Até tem muita gente que reclama disso, né? A capa também chama atenção muitas vezes. Dessa vez essa aqui não chama nem um pouco. Mas claro, para mim e para todo mundo aí, o que tem que interessar é o som que os caras faziam. Então, essa banda Albatross com S tem uma banda da Espanha com o mesmo nome, mas essa é da Alemanha. Apesar de ser da Alemanha, o nome o nome já diz tudo, né? Garden of Eden. Então, também é uma banda de fora da Inglaterra, dos Estados Unidos, de outra língua que não é inglesa, mas que canta em inglês. Uma banda alemã que canta em inglês também. Esse disco é um tanto raro, pelo que eu li, eu não tenho certeza, mas parece que foram prensados só 500 cópias. Então, bastante raro realmente o vinil original, né? E outra coisa, parece que ele foi composto em 1974. Eu não sei se as músicas foram compostas em 74, o disco é de 78. Então eu não sei se as músicas foram compostas em 74 e gravadas em 78, ou se já tinham sido gravadas antes de 74 e só lançadas depois. Isso eu não tenho certeza. Mas tem alguma coisa assim também. Sobre o disco em si, são três músicas só. Esse disco também é daqueles de músicas longas. O lado A do vinil é uma música de 19 minutos e uns quebrados. Mas assim, sobre o disco no geral, ele não dá para dizer assim que tem um instrumento que se destaca, nenhum instrumento se sobressai. Eles são todos muito bem encaixados, uma harmonia muito bem feita entre todos os instrumentos. Todas as três músicas são basicamente a mesma coisa, o mesmo estilo. Em alguns momentos assim um aparece um pouquinho mais que o outro, mas no geral é bem conciso, é uma banda bem encaixada mesmo, né? Só em alguns poucos momentos que muda um pouco. E assim, uma coisa também ainda a respeito do geral do disco. O que acontece? Eles se prendem, às vezes, não vou dizer se prendem, ficam um bom tempo num tema, né, num certo tema, uma melodia, algumas coisas que vão repetindo um pouco, e esse tema às vezes se repete demais, né? Quer dizer, dura por bastante tempo que a gente ouvindo tá legal, tá muito legal, mas eu acho que tá um pouco repetitivo, podia já ter mudado. E de repente vem uma mudança brusca, extremamente brusca. Das três músicas a gente repara nisso aí. Não é um disco arrastado. Quando eu falo arrastado, que eu quero dizer aquelas músicas muito lenta que não se desenrola e demora demais a desenrolar. Tipo, como eu comentei do Tubular Bells, né, do Mike Oldfield, uma música sensacional. Só que às vezes demora um pouco, é muito arrastado e demora um pouco para desenrolar e para mudar. Não é isso que acontece nesse disco. O que eu quero dizer? Não é arrastado. As coisas se desenrolam rápido, só que ele é repetitivo, ele fica muito tempo num mesmo tema. E a mudança sempre é brusca. Não vou dizer sempre, mas a gente percebe várias vezes brusca, assim, para um outro tema. A gente percebe isso mais, principalmente na primeira faixa, por ser a maior, né? 19 minutos, então isso acontece mais. Os membros da banda, então. Tem bastante gente aqui. Guitarra Peter Breitbart, bateria Thomas Bischer, no baixo Achim Hubricht, teclado Harald Hubricht,
talvez irmão, não sei. Piano, então, que não é teclado, piano mesmo, Christian Kippen, voz Hansi Kippen, talvez seja irmãos, também não sei. E congas, Jürgen Polzin. Congas, para quem não sabe, são aqueles tambores que tocam com a mão, né? Tem outros nomes também, mas é tipo um tamborim, aqueles que se tocam com a mão. E nesse tem essas congas, então não é tão comum que a gente vê, né? Assim, sobre a primeira, as faixas em si, né? A primeira faixa, como eu falei, ela é mais demorada, tem seus 19 minutos e tanto, 19:49. Então tem vários temas, só que não, para uma música desse tamanho podia ter mais do que isso. Tem alguns temas, podia ter bem mais. Porque aquilo fica muito tempo no mesmo tema, muito repetitivo. Isso não, para mim não estraga. Para mim a música é sensacional porque são cada um melhor do que o outro, esses temas que eu digo. São muito bons, são sensacionais. E o tema principal dessa primeira música, né, até eu não falei o nome da primeira música, A Man Like Me. O tema principal é sensacional, é fantástico o tema principal. Guitarra dando um show também, mas toda a banda, como eu falei, a banda como um todo, sensacional esse tema principal. Dura um bom tempo, e é bom que dure, porque é muito legal. E acontece aquilo, muda bruscamente. E aí vem outro tema, depois de um bom tempo muda brusco para um outro e tal, e assim vai. E lá no final volta esse tema principal, que é, como eu falei, espetacular, é sensacional mesmo. Tá, a primeira faixa, então, A Man Like Me, fantástica. A segunda faixa, então, dessas três que tem, a segunda se chama Sun Driver. Dá para dizer assim, a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Ela tem 11 minutos, né, 11:32. Então, basicamente a mesma coisa da primeira, só que como é menor, então acontece menos essas repetições, né? Só que o que ela tem de muito interessante, para quem conhece bem o Camel, o começo dessa música, a levada que tem no começo, me lembra muito, muito, todas as vezes que eu vou ouvir, opa, tá começando o Camel, não é. Aquela Dunkirk, uma música do Snow Goose, que eles já tocaram ao vivo, acho que não sei se tocavam muito, mas já tocaram sim ao vivo. É uma música muito, eu adoro, acho sensacional, mas eu acho que ela não é tão conhecida assim como, por exemplo, Lunar Sea, ou como, enfim, várias outras bem mais conhecidas do Camel. Não sei, não sou especialista em Camel, mas essa Dunkirk eu acho sensacional, e a levada dela eu acho muito parecida com o início da Sun Driver, só que mais rápida, um pouco mais rápida essa do Albatross. Também a mesma coisa, tem partes bem movimentadas, várias partes bem movimentadas, não tem aquilo arrastado, aquilo que eu digo, coisa muito lenta, não. As três músicas são bem movimentadas, tem as partes mais lentas, mas nada de arrastado, partes bem movimentadas também, teclado dando show nessa música, no meio, principalmente na parte central da música, o teclado dá um show sensacional. Lá no final volta a Dunkirk, volta aquela parte aquela levada que lembra muito Dunkirk. Música fantástica também, mais uma música sensacional. E a última faixa, então, que é a Garden of Eden, né? Tem seus 10 minutos e 13. Essa aqui é o nome do disco. Também, mesma coisa, bem movimentada, com essas quebras essas mudanças bruscas também, assim como as outras duas. Mas ela tem algumas coisas interessantes, assim. Lá pelos 3 minutos e meio, a bateria fica fazendo uma levada não, fica fazendo na caixa, não tá rufando. Ela fica segurando na caixa, mas não rufando. Fica só um tempo. E aí entra um pouco de baixo, entra o baixo um pouco e logo volta toda a banda. Uma coisa diferente das outras duas faixas. Bem interessante, bem legal. Pelos 5 minutos mais ou menos, um baita solo de piano. Sensacional solo de piano. Uma coisa também que nas outras duas não tinha. Tem piano, às vezes aparece, às vezes faz um solinho aqui, outro ali. Mas esse solo é sensacional. E outra coisa interessante dessa música também. Lá no finalzinho, ela vai dando um fade, né? Vai terminando e a gente ouve muitos passarinhos, né? A gente ouve barulho de passarinho cantando, um monte de piada. Não sei se tem a ver com Albatross. Albatross, acho que o canto do Albatross é bem diferente. Né? Mas são vários cantos assim, de passarinho que também depois vão começando a dar fade também. No geral, um disco sensacional. Não sei se eu considero uma obra-prima, acho que não. Mas sensacional. Acho que faltando pouco para a obra-prima, talvez se não fosse tão repetitivo, tivesse umas transições menos bruscas, talvez fosse mais legal. Mas também nada contra isso. Isso não torna o disco ruim de maneira nenhuma. É um disco, para mim, com certeza indispensável para aquelas pessoas que gostam de músicas compridas. Mais um prato cheio aqui, o Albatross Garden of Eden. Para mim, sensacional. Somebody new.
segundo disco deste vídeo. Então, eu falei do Albatross, né, uma banda da Alemanha, que tem o mesmo nome da banda espanhola, Albatross com um S. Então, agora eu vou falar do Albatross, só que com dois S's, que é dos Estados Unidos. E, pelo que eu estava vendo, tem uma outra banda, Albatross com dois S, também dos Estados Unidos, mas parece que é anterior a essa. Essa aqui também só lançou um disco homônimo, né? Albatross também é o nome do disco, de 1976. E o que dá para dizer? Esse não tem 3 músicas, tem 5 músicas. Também tem música comprida. Os integrantes do grupo Mark Dahlgren, voz e teclados. Assim, um absurdo de tecladista, sensacional tecladista, né? Ótimo. O que compôs todas as músicas, é o compositor de todas as músicas, assim, uma ajudinha de um aqui, outro ali, mas ele, principal compositor de longe. Uma coisa interessante sobre o Mark Dahlgren, que eu li também, e fontes assim bem confiáveis. O engenheiro de som que fez esse disco deu um monte de detalhes sobre o disco, bem interessante. Parece que ele nunca tocava as músicas, quando tocava ao vivo, nunca saía igual uma a outra. Ele sempre inventava, o Mark Dahlgren, né, sempre inventava alguma coisa. Dá pra dizer que era o líder da banda, né? Então ele sempre inventava, mudava alguma coisa aqui, outra ali, e os outros tinham que ir atrás, se adaptando, né? Mas assim, o cara talvez um pouco à frente do seu tempo até. Então, além dele, no baixo e também voz Joe Guarino, aí a voz principal, o principal vocalista, o Mike Novak, que também não só vocalista, como o letrista. Todas as letras foram feitas por ele, também um dos principais da banda, né? Guitarra, o Paul Rowe, e na bateria, Dana Williams. Bateria e percussão e, pelo que eu vi, tubular bells, triângulo e de tudo um pouco até. Diz que muita coisa. Sobre o disco em si, ele lembra bastante o Yes, até tem uma faixa, depois eu vou entrar em detalhe ali, que parece plágio. Não estou dizendo que seja, mas parece plágio. Assim, o Albatross com um S da Alemanha parece que foram 500 cópias que foram prensadas. Parece, não tenho certeza. Nesse eu tenho certeza, porque o engenheiro de som que falou 1000, esse aqui foram 1000. Então também é uma raridade o vinil original do Albatross americano, de 2 S, né? Sobre as faixas, então, a primeira faixa se chama The Four Horsemen of the Apocalypse, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, parece que é por ter 4 movimentos na música. Ela tem seus 14 minutos, mais de 14 minutos. É uma música assim bem movimentada. Todas as músicas dele são bem movimentadas. Tem muitas levadas rápidas assim. Também não é nada arrastado assim como o outro Albatross. Também não tem nada de arrastado, de coisa muito devagarinha, que demora demais. A voz do Mike Novak, sensacional. A voz dele é fantástica. Né? Essa primeira faixa a gente vê, assim como em todas, bastante quebradeira, quase todas, bastante quebradeira. Essa faixa tem muita quebradeira assim também, mas um instrumental dando show. O solo de guitarra fantástico também. Além de tem uma parte lenta também, muito bonita, com piano, assim, fantástico. Já o Mark Dahlgren mostrando que era realmente um grande tecladista. A maior música do disco é essa aqui, né? Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, uns 14 minutos e pouco. A segunda faixa, que é Mr. Natural, essa aqui começa com uma voz bem distorcida, uma coisa bem doida, que parece alguém tentando imitar um cachorro rosnando, né? E foi o engenheiro de som esse que fez. Eu não me lembro o nome dele, Tom alguma coisa. Foi ele que fez essa voz também. Também outra música bem movimentada, também com várias mudanças de levada, assim como a anterior também. Muito show também, sensacional. Essa música é uma coisa interessante que ele escreveu. Se não me engano, o Mark Dahlgren, eu acho que era ele também. Ele pegava aqueles teclados que leva junto aqui, né, que pode sair da mesa e levar junto, e botava uma máscara de um senhor velho e feio, horrível, quando dava essa voz ali, essa voz esquisitíssima, e ia pra frente, assim, pra perto do pessoal, diz que assustava, as pessoas ficavam assustadas mesmo. Também aquela voz assusta, né? E se ele botou uma cara estilo aquelas máscaras do Peter Gabriel, não sei como é que foi, aí realmente assusta. A terceira faixa, então, Devil's Trumpet. Essa aqui que eu não vou dizer que é plágio, mas o disco é de 76. O Close to the Edge tinha sido lançado já em 73. Ou 2, não me lembro agora. Mas assim, alguém botou a música ali, se tu não sabe o que é, botaram a Close to the Edge lá no meio. Porque é igualzinho aquela parte do meio que fica o teclado, aquela parte que termina aquele refrão, fica só o teclado, só o Rick Wakeman fazendo, depois aos pouquinhos vai entrando outras coisas. É igualzinho aquilo ali. E ela foi feita com um órgão de igreja, gravado em igreja, né? Um órgão aqueles
tubulares também, né? Que tinham em igreja. Assim, fica uns 2 minutos isso aí, e assim, é impossível não lembrar de Close to the Edge, a não ser que a pessoa não conheça, mas é impossível não lembrar. Lá pelos 2 minutos, aí muda, para tudo assim, e aí entra uma quebradeira sensacional, também muita movimentação, música bem movimentada também, um baita de um progressivo, assim, sensacional. Essa música é comprida também, tem 8 minutos e 40, é a segunda mais comprida do disco, e lá no final volta o Close to the Edge, volta, tá, não vou dizer isso, né? Volta aquele órgão que lembra muito aquela parte do meio de Close to the Edge. Mas é outra música sensacional, e ela volta e vai até o final um bom tempo, assim, um tanto... um pouco repetitiva até, demora um pouquinho. Mas assim, é fantástica essa música, é muito legal. O engenheiro de som que comentou, deu muito detalhe sobre o disco, disse que eu odeio essa música. Eu não sei porquê, eu acho muito legal. Quarta faixa, Cannot Be Found. Essa já é diferente de todas as outras porque é piano e voz. Um pouquinho de baixo, a gente ouve um pouquinho de baixo, mas basicamente piano e voz. A voz mais tranquila, a voz que ele fala, ele grita bem alto. Não vou dizer que grita, ele canta bem alto nas outras músicas. Nessa aqui tá mais tranquilo, né? E o piano incrível que faz o Mark Dahlgren lembra um pouco, não que a música lembre, né, a Take a Pebble, não é que é parecida a música Take a Pebble, do Emerson Lake and Palmer, mas aquelas partes que o Lake está cantando bem lentinho e o Emerson faz aquele monte de escala de piano, vai e volta, é muito parecido com esse estilo, que ele está cantando, o Mike Novak, e o Mark Dahlgren está fazendo esse monte de escala para lá e para cá também, sensacional. Música bem legal, bem tranquilo, assim, mas o piano dando show, assim, fantástico, realmente. E a última faixa, então, Humpback Whales, essa Whales, né, baleias, então tem um início, uma introdução, que provavelmente estão querendo imitar a baleia, coisa que o Yes também fez, né, ou seja, muitos diziam que era um clone do Yes, eu não acho que seja, mas lembra muito o Yes. O Yes tem a Don't Kill the Whale, né, mas essa é o Tormato, acho que é depois, esse disco aqui é de 76, o Tormato acho que é um pouco depois. É outra música também bem faceira, bem movimentada, parece que quando tocada ao vivo o pessoal gostava de pular e dançar. Enfim, para acabar o disco assim, de uma maneira bem alegre, dá para dizer assim. Enfim, disco sensacional, certo? Resumindo, outro disco sensacional, outro Albatross, muito bom, vale muito a pena ter. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer. É mais uma banda que lançou só esse disco e também, acho que se não me engano, 1 ano e meio depois já parou. Parece que eles estavam até ele conta ali, o engenheiro de som, que eles tinham feito, depois desses shows, depois de ter lançado o disco, começaram a fazer um show um pouco diferente. O Mark Dahlgren saiu do teclado, foi pra guitarra, tocando música só de outros, exceto a Mr. Natural, todas as outras eram de outros, e aí a banda não vingou mais. E aí eles foram para outros lados e não deu mais certo. Mas assim, ó, esse disco aqui, com certeza, também, se não é uma obra-prima, é muito perto disso. Sensacional esse disco aqui, fantástico. Muito bem, é isto então, o vídeo fica por aqui, o vídeo dos Albatrosses fica por aqui. 2 bandas, uma da Alemanha e uma dos Estados Unidos, que também lançaram só um disco e com um nome praticamente igual, né? Só mudando uma letra, e assim, a sonoridade também lembra um pouco. Tanto o Albatross de 1S como de 2S tem algumas mudanças bruscas também. 2 progressivos sensacionais, o que eles têm em comum, que são 2 discos fantásticos, certo? 2 progressivos sensacionais, 2... quase obra-prima, eu chamo de quase obra-prima esses 2 discos aqui. Quem não tem, recomendo mesmo. Quem gosta de música comprida, esse aqui é 3 músicas bem compridas, esse tem uma comprida e uma de quase 10 minutos, assim, muito bem trabalhadas, realmente vale muito a pena ter, certo? Muito obrigado a todos que assistem os vídeos, até o próximo, valeu! From daybreak to days, and our ship's a bird of prey. The crew seems restless from waiting.